tem que apertar, Bel. Não, ela tá apertada. Não sei. Aqui, né? Depois falta eles entrando já. Ah, ele já tá entrando. Já tem alguns entrando já. O que é isso, né? Bom, vamos lá, pessoal. Tem quantos? Entrou 3 aqui agora. Bom, vamos ir conversando então. Só relembrando, eu tenho que mandar para vocês o questionário, esses slides aí de qualidade de vida no trabalho, né, que eu vou enviar para vocês. E essa é uma aula que a gente vai começar agora. Pessoal, tem questões, alguns papéis que são desenvolvidos por um gestor de RH, que é assim, vocês vão se deparar com isso a todo momento, tá? E é papel realmente do gestor de RH. Então, assim, o que faz, na verdade, vocês têm ideia de tudo que a gente já conversou? Vocês têm ideia do que, na verdade, faz um gestor de RH numa empresa? De tudo que vocês já estudaram, acho que só está uns 2, 3, né? Esperar o pessoal terminar de entrar aí. Deixa eu só mandar um recado para eles. Gestão. É ruim ficar quebrado, né, a aula, né, pessoal? Porque esse ingresso a gente perde um pouco, e até para mim ter que fazer cronometrar essa primeira para poder iniciar numa segunda, para vocês eu sei que é complexo, para mim também, se bem que agora eu vou entrar em outro assunto, mas a gente às vezes quebra um pouquinho o raciocínio, né? Só aguardando o pessoal entrar aí. Professora Helena. Oi, Helena. É sobre aquela atividade que eu comentei com a senhora, tem possibilidade de eu enviar ela ainda? Qual que é? Sobre do dia 10. 10? 10 que era para postar dia 13. Depois me chama no privado. Tá bom, então. Daí me chama no privado, que daí nós conversamos, tá? Tá bom. Então. Tá. Pessoal, então vamos lá. A pergunta, assim, para a gente entrar nesse segundo assunto, é uma pergunta para vocês. Vocês já têm ideia do que um gestor de RH faz na empresa, o que ele executa? Pessoal? Professora, eu tô aqui. Vocês já têm ideia o que faz um gestor de RH na empresa? Então, professora, eu acho que além dele recrutar, né, selecionar, ele é um
na verdade, ele faz tudo, né? Ele tem a opção de, digamos, questão de conflitos, como que chama? Gerenciamento de conflitos. Gerenciamento de conflitos, né? Procurar talentos, Clima organizacional. tudo essa parte. Principalmente o clima organizacional, que eu acho que é um dos mais, assim, que ele faz, né? Tá, e daí vocês conseguem entender que um gestor de RH, ele precisa ter uma neutralidade muito, assim, bacana, para não ficar, entendeu? Para não ficar do lado dos colaboradores, ele não pode fazer isso, e nem ficar do lado dos gestores. Estão entendendo? É um intermediário, professor. Nossa, exatamente. Ele não pode, ele vai ter que ser neutro no processo. Eu ia comentar sobre a minha opinião. Ele faz um intermédio entre o colaborador e o empregador e vice-versa. Ele tem que pôr as ideias na mesa, sendo parcial e abrir um debate e tentar fazer que tudo isso, toda essa sopa, essa mistura de ideias e pensamentos diferentes estejam alinhados com a visão da empresa, que a empresa também não cometa abusos e que nem o colaborador também coloque suas garrinhas para fora. É que nem a amiga falou, a nossa companheira de classe aí, ter um clima organizacional, mantendo o respeito, a confiança e a integridade de cada um. Mas daí vocês podem se preparar para algumas situações, porque às vezes o gestor, ele é assim totalmente radical, ele vai ter existem vários estilos de liderança, tá? Eu vou ver se eu consigo encaixar até isso, para vocês verem assim, existem tipos e tipos de gestor. Então, às vezes, para vocês ir quebrando e implantando algumas questões dentro da empresa, vão ter que ser a serenidade de vocês, a ouvir muito, né? Observar muito e falar o menos possível. Tá? Então, assim, essa é uma das características do gestor. Ser um excelente observador, ouvir muito bem, saber filtrar as questões, tá? Para poder ir com questões dentro da empresa. Senão... Ser articulado também, né? Tá? Então, a gente vai ver tudo isso. Tudo isso que eu venho falando para vocês, agora a gente vai ver numa ordem bem bacaninha que eu montei para vocês entenderem, não só assim verbalmente, mas eu fiz para vocês entenderem realmente quais são, tá? Os trabalhos. Olha só, então, gente, de uma forma bem macro, assim, ó. O RH. Treinar, cuidar da equipe, né? Treinar a equipe, cuidar da equipe, integrar, fazer o processo de integração, trabalhar os aspectos de comunicação, porque às vezes as comunicações elas são muito truncadas, né? Às vezes um comportamento que um tem, o outro pode ter uma percepção que às vezes nem é, né? Então, isso das percepções, às vezes a gente pensa uma situação, mas não é aquela que a gente imagina. Então, é muito complexo isso. O repensar, o recompensar, que é aí a promoção, criar incentivos, a orientação, tem que estar aberto para ouvir sempre muito e orientar. Fazer, criar e promover um trabalho da questão de desenvolver a equipe com treinamentos, num sentido técnico, num sentido de vida pessoal, né? Promover esse desenvolvimento. Estimular, ser alguém positivo, alguém, né, que tenha uma motivação bem, que não seja bipolar, né, mas que consiga manter aí
e estimular uma equipe, está sempre mantendo esse clima. Avaliar, que entra aí na questão das avaliações de desempenho. Selecionar, que entra na questão de treinamento, seleção, avaliações. E reconhecer. Olha o tanto de habilidades que a gente precisa desenvolver aí como um gestor de RH. Né? É muita habilidade que nós, gestores de RH, a gente precisa desenvolver aí. E se a gente não tem alguma dessas habilidades para poder... Não tem, às vezes, a pessoa às vezes não tem. Ela precisa desenvolver, ela pode desenvolver. Ela pode melhorar, pode fazer cursos, pode se aperfeiçoar e pode ser um excelente gestor de RH. Basta querer. Professora, assim, Sim. eu acho que eu, como gestora, eu vou ter um problema, assim, vou ter que melhorar muito a questão, assim, da minha psicologia organizacional, clima organizacional. Por quê? Eu sou muito sensível. Exemplo, se eu precisar de dar um feedback negativo, ali, chamar um colaborador e ele falar alguma coisa e, sabe, eu vou ser muito coração, assim, então é uma das coisas que eu tenho que melhorar. Precisar mandar embora, eu acho que eu vou chorar demais, entendeu? Não pode, Juliana! E é uma das coisas, por ser assim, que eu quero fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas para não trabalhar diretamente com uma única empresa, sabe? Até eu melhorar esse ponto, assim. Porque eu tiro o exemplo de quando eu trabalhava numa empresa de engenharia. Quando eu era do RH, quando eu tinha que demitir alguém, e principalmente, assim, geralmente, vou falar um pejorativo, assim, peão de obra, né? Eles são muito assim, né? Às vezes grosso, e às vezes um falava grosso comigo, na hora que ele ia embora eu chorava. E esse tipo de coisa, preciso trabalhar isso. Olha só, Juliana, e para todos os colegas que estão aí, nós vamos entrar bem aí agora, nessa vertente que a Juliana falou. Tem alguém que está com o áudio ligado, daí desliga só um pouquinho aí para mim. Olha só, quando a gente nasce dessa forma aqui. É como se o nosso cérebro ele tivesse vazio, em branco, tá? Eu estou falando aqui dentro da minha teoria, da abordagem que eu sigo, que é a psicanálise, tá? Então, assim, dentro dessa... quando a criança nasce, ela tem um cérebro assim, tá? Vazio, né? Aí, com o tempo, ela vai, com os contatos com as pessoas, com a afetividade, com o que ela vai aprendendo, ela vai criando camadas, ó, tá? De conhecimento, de afetividade, de resistência, de fragilidades, ela vai criando uma personalidade, tá? Alguns estudiosos falam que a gente consegue ir tendo a nossa personalidade pré-formada, assim, já, né? Tipo assim, que caminho que eu vou seguir, o que eu... A criança, ela tem... ela já começa a entender o que é certo e o que é errado. Com 8 anos, ela já tem uma personalidade dela já, tá? Dela. Com o que ela viveu, com a educação que ela recebeu, enfim. Outra folha. E a pessoa, olha só, Juliana, onde que eu quero chegar com essa história? Vocês vão lembrar de vocês, vão conseguir se avaliar e vão conseguir entender. A pessoa, ela pode desenvolver o lado dela. Estou fazendo aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Ela pode desenvolver o lado dela
emoção, e pode ser uma pessoa totalmente emocional, tipo a Juliana aí. Quem é totalmente emoção? Aquela pessoa que chora com qualquer coisa, que é muito sensível, aquela pessoa que chora no final de um filme, que se sensibiliza com as coisas, que se emociona com pequenas coisas. Essa é uma pessoa que ela é totalmente emoção, tá? Tudo ela é muito sentida com as coisas, mas isso ela é dessa forma, ela se desenvolveu assim, ela foi criada às vezes dessa forma, passou por situações e ela ficou dessa forma. E também nós temos aquele outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa totalmente razão, aquela pessoa racional. Sabe aquele tipo de pessoa que tudo que você faz, nada ela reconhece, nada ela se sensibiliza? Você pode, assim, fazer mundos e fundos que ela não derrama uma lágrima, difícil tu ver essa pessoa chorar, difícil tu ver essa pessoa, assim, expressar as emoções dela, é essa pessoa racional, razão, tá? Às vezes tu faz de tudo, às vezes tu tá assim, tu diz, nossa, olha, que paisagem, que pôr do sol mais lindo. E às vezes essa pessoa tá lá, como assim? Não acho, para mim é normal. É uma pessoa razão. Não tem sensibilidade para as coisas, tá? Não tem dó de ninguém, na verdade a palavra é essa, não tem dó, tá? Não tem pena de ninguém. Então, esse tipo de pessoa, ou a pessoa só emoção, que é esse exemplo da Juliana, muito sensível, muito frágil emocionalmente, ou a pessoa só razão, são pessoas, são opostos de personalidades, de estruturas psíquicas que sofrem muito, porque elas são muito extremistas. Elas são ou muito sensíveis ou muito racionais. A gente não pode nem ser um e nem outro. Entenderam o que eu quero dizer? Então, aí, de repente, vocês estão se autoavaliando já. Ai, meu Deus do céu. Mas eu sou exatamente isso que a professora está falando. Tem que ser o meio. Vou chegar aí, Lucas. Vou chegar bem aí onde tu está falando. Então, assim, podem ver que tem pessoas que nada sensibiliza ela. Ela é uma fortaleza ali, ó, osso duro, tá? Se você fizer um jantar para ela, se você mandar umas flores, nada para ela sensibiliza. Nada. É uma pessoa racional, razão. Ela é dominada pela razão. E a pessoa emoção, tudo. Se você deixa um bombonzinho na mesa para ela, ela vai dizer, ai, mas que lindo, que bonitinho. Nossa, meu Deus. É bem eu Estão mesmo. entendendo? Estão entendendo? Um bilhetinho, às vezes, que tu deixa para a pessoa, ela fica, ai, meu Deus, que amor, meu Deus. Tudo. E eu só encontro pessoas opostas. Uma vez eu mandei flores, aí a pessoa retornou e falou assim, eu não sou defunto para ganhar flores. Nossa, eu chorei até. Mas que sensibilidade, meu Deus do céu. Cruz. Nossa, isso foi muita maldade. Essa foi braba, hein, Juliana? Caraca. Olha só. Estão entendendo o que eu estou falando? E estão se achando já aqui? A gente não pode ser muita emoção e nem muita razão. Nenhum, nem outro. Aí vem aí a contribuição do Lucas, que acabou de falar. Como eu tenho que ser, então, professora? Gente, só antes de eu falar o nosso modelo ideal, que a gente teria que ser assim, eu, depois de muitos anos, eu consegui isso. Muitos anos. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Qual que é o ideal de como a pessoa deve ser? Eu, antigamente, alguns anos atrás, se a pessoa me olhasse de cara feia, eu já chorava. Ela não gosta de mim. Ai, meu Deus, o que eu faço? Aquela pessoa não foi com a minha cara e já sofria com poucas coisas. Eu não sei se foi a psicologia,
o que que foi, né? Eu vejo ali, por exemplo, essas questões de saúde, né? Eu sempre formei e pensei, eu gostei muito sempre da área organizacional, eu sempre falei que eu não queria ir para a área hospitalar, justamente porque eu era exatamente isso que vocês estão falando, que a gente está comentando aqui. Eu era totalmente emoção. Eu andava com uma lata d'água em cima da cabeça. Tudo eu chorava e me sensibilizava. Sofri demais, tá? Aí fui criando algumas resistências, algumas resiliências e fui ficando mais forte e conseguindo atingir um equilíbrio que é o que a gente precisa. Eu não sou perfeita, não sou. Eu tenho muitas coisas para melhorar. Mas o ideal, pessoal, é que a gente seja assim, que a gente tenha o nosso lado razão e o nosso lado emoção, e consiga ter um equilíbrio entre as duas coisas. O dia que eu precisar utilizar a minha sensibilidade, gente, é tão bacana uma pessoa sensível, uma pessoa que reconhece, uma pessoa que valoriza as coisas. As pessoas, elas têm que ter sensibilidade. E quando eu preciso utilizar da minha razão, que vocês vão precisar utilizar da razão no RH, tá? Vocês vão precisar, vai ter que desenvolver, viu, Juliana? Tá? Vai ter que desenvolver esse teu lado razão. Porque senão vai acontecer isso aí, tá? O cara, o colaborador, que ele chegou num nível de demissão, ele colaborou de alguma forma para que isso acontecesse. Tá? A palavra é sinto muito. Tá? Porque assim, ó, num corte de uma empresa, vamos supor, redução de custos. A empresa está passando por uma situação e ela precisa reduzir, ela vai ir tentando eliminar quem é ótimo, ou quem é menos ruim. Literalmente isso, professor. Então, tá? E cada um daí vai galgar o seu próprio caminho. Ele recebeu o treinamento, ele recebeu o acompanhamento, e ele não conseguiu se desenvolver, aí a palavra é sinto muito, tá? O máximo que daí vocês podem fazer, aí não chore, pelo amor de Deus. Não chore na frente da pessoa, tá? No máximo, vocês podem dizer, se vocês ficarem muito sensibilizados, às vezes é uma pessoa, um pai de família, alguém que precise muito desse trabalho, está sendo desligado. Isso às vezes comove a gente, realmente. Às vezes a pessoa vai chorar na tua frente, vai dizer, meu Deus, e agora? Eu estou morto, sem emprego. Você vai dizer, não, olha, né, o que você pode fazer por ele? Né? Pode dar boas indicações, falar dele, recomendar ele, às vezes, para alguma outra empresa. Vocês que já estão aí na área de RH podem, de repente, até ajudar ele a se recolocar num outro local. Mas isso vai depender se não for uma pessoa muito ruim também, né? Vocês não vão botar o nome de vocês aí à tapa, botar a cara à tapa de um profissional que está sendo desligado, porque ele não é bom, né? Então, assim, tem que analisar todos os fatores, tá bom? O mercado é competitividade. Se mantém quem é bom. Quem não é, infelizmente, vai perdendo espaço. Tá? Então, a gente precisa usar da nossa razão nesse momento. Então, pessoal, quando tiver aqui a pessoa que ela é muito emoção, ela sofre demais. E a gente já tem muito problema. Vamos ter a nossa resiliência e ir trabalhando essas questões de razão com nós, na nossa personalidade. A gente precisa se estruturar, tá bom? Tranquilo? Viu, Juliana? Vamos trabalhar esse lado razão aí. Eu já estou me contendo em muita coisa. Né? Eu antigamente sofria demais. Meu Deus do céu. Às vezes um término de um relacionamento,
Às vezes, ai, mas por quê? Mas por quê? Vamos tentar. E às vezes insistir. Hoje, não precisa às vezes nem me falar. Nem me falar. Às vezes mas para isso eu sou mais racional mesmo, assim, eu não tô nem... assim, a pessoa às vezes, entendeu? Não precisa às vezes nem dizer, porque as atitudes já vão te mostrando e quando chega no final tu já está prontinho, né? Ou até você antecipa a situação. Então, assim, uma coisa bacana de nós como colaboradores, porque nós também vamos trabalhar para alguém, para alguma empresa, para alguma instituição, é vocês solicitarem, às vezes, os feedbacks, tipo para a sua chefia imediata, né? Para não acontecer também conosco. E às vezes a gente dizer, então, né, chefe, me diz aí, como é que eu tô? Né, me dá um feedback, o que tu acha que eu preciso melhorar? Né? Isso às vezes num tete a tete ali, você pode conversar com o seu superior e ele vai te dizer, olha, eu acho que isso aqui tu pode melhorar, isso aqui não pode não, isso aqui tá legal, mantém, entenderam? A comunicação sempre num processo, ela é muito legal, tá? Então vão conversando sempre com a pessoa, pedindo um feedback, porque às vezes a avaliação de desempenho, às vezes ela não é, né, assim, com uma certa frequência, então pede para ela, né? Você com ela. E a gente percebe também na nossa equipe de trabalho quem é aberto por um feedback e quem não é. Tá? A gente consegue ter esse feeling, né? Tipo, a gente consegue perceber colegas ou alguém, tipo, eu posso te falar né, te dar um feedback? Aí você sempre, né, começa assim bem leve, né? E fala para a pessoa, né, para ver até onde ela vai o processo de recebimento dela, porque tem gente que nega. Não, né, eu não sou assim, e morre dizendo que não é e morre daquele jeito. Paciência, né? Você tentou. Aí fica difícil. Se a gente... pessoa está dizendo é porque alguma coisa tem, não é possível. Né? Então, assim, a gente tem que estar aberto para mudanças, né? Quem de nós é perfeito? Ninguém é. Agora, quem de vocês... Agora vamos falar só um pouquinho de vida pessoal, bem rapidinho. Quem de vocês pergunta para quem você vive? Para mãe, pai, um companheiro, um namorado, um marido, um filho. Quem de vocês lembra de perguntar para essa pessoa às vezes assim, você é feliz? E ouvir a pessoa. Eu pergunto. Eu faço isso com a minha mãe também, só eu e ela. Cuidar dela. Importante isso, tá? É bem importante isso. Você é feliz, né? E ouve. Né? A pessoa, às vezes, ela quer tanto falar sobre o que ela sente. Façam isso, né? Pergunta. Tá bom? Professora, Ah, a minha namorada fala que a coisa que ela mais gosta em mim é porque que eu sou paciente suficiente para ficar ouvindo ela falar sobre as coisas que ela gosta. que bom, né? Olha aí, tu tinha que fazer mas psicologia, Lucas. Mas o que eu vou fazer? A minha criação só foi com a minha mãe, entendeu? Eu e minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi muito emotiva, então a gente acaba aprendendo a ouvir, né? Os moldes, né? A gente cria... Porque, tipo, às vezes a gente não tem a resposta, mas a gente pode oferecer para ela desabafar. Claro. Bom, Porque apareceu 10 minutos. Quem que é? É Veraldina. 10 minutos para acabar a aula. Não sei. Pessoal, eu estava vendo aqui um recado no grupo. Explica para ela assistir depois. Pessoal, então vamos lá, tá? Então, assim, aqui vocês têm a opção das questões profissionais e das pessoais também, né? A gente sempre vai aqui por ali dar uma agulhadinha em vocês, viu? Professora, falando sobre essa questão de pessoal e profissional, o que eu acho mais engraçado é quando você trabalha numa empresa
muito tempo que essa empresa, que o RH dela é forte ali, que tipo assim, que acontece tudo que, por exemplo, tudo que eu estou estudando acontece lá, sabe? E o mais engraçado que eu acho é o que quando você aprende lá, querendo ou não, você leva para a vida pessoal também. Igual, por exemplo, os feedbacks, saber ouvir, saber falar na hora certa, saber falar quando não está legal. E também estar aberto a, quando a pessoa falar com você, você também saber entender que aquilo ali também não está legal. Então, tipo assim, querendo ou não, você aprende lá e acaba trazendo para a sua vida pessoal, que eu acho mais interessante. Claro, não tem como desvincular as coisas, né? Não tem como. O profissional e o pessoal, eles andam lado a lado, né? A gente não pode deixar atrapalhar, por exemplo. A gente está numa hora de lazer com a família e ficar, né? A gente tem que ter o nosso espaço para almoçar. Gente, outra coisa que eu ia falar para vocês, tá? Desculpem eu falar sobre isso, sabe? Gente, horário de meio-dia. Horário de meio-dia. A gente não fica mandando mensagem para os outros. Tem gente que não pensa sobre isso, pessoal. A pessoa está almoçando, é o horário do almoço dela, é o horário. Almoço é sagrado. A gente precisa ter esse desconfiômetro. Ou, por exemplo, não sei, na época, não estou dizendo agora, não aconteceu com nenhum caso de vocês, mas assim, mandar mensagem para a chefia, altas horas da noite, horários de sábado, de domingo. Não, gente. Não, vamos ter. Professora, mas essa questão de tá tendo, eu tenho um primo que ele é advogado trabalhista, ele me fala que tem vários casos de chefes mandar mensagem para funcionários, né, altas horas da noite, e é contado isso como hora extra. Então, até nisso a gente, como gestor, tem que policiar, né? Nossa, contado como é hora extra esse. Hora extra. Exemplo, essa é novidade para mim, Juliana. eu sou, assim, depois pesquisem aí. Se quiser, eu posso até pedir ele para mandar alguma Nossa, coisa isso e compartilhar com vocês. Exemplo, o chefe fala comigo depois do meu horário de expediente, algo do tipo, né? Até mesmo coisa besta, assim. Tem pessoas que agem de má fé, claro, né? Eu acredito que sim. Mas, por exemplo, o meu chefe fala comigo, 8 horas da noite, a gente perguntando assuntos de trabalho. Se eu entrar com uma ação trabalhista... Entendi, Juliana. Mas isso, assim, não é um acordo que é feito entre o gestor e o profissional antes. Isso é o colaborador que entra na justiça depois dizendo que sofreu um assédio. Assim, que tem uns que agem de má fé, né? Claro. Se o meu chefe me perguntar algo, claro que eu vou responder. Mas tem pessoas que agem de má fé. Então, a gente nunca sabe quem vai agir ou não de má fé, né? Então, é melhor não pagar para ver, né? Não, foi bem colocado isso. Mas, assim, eu digo assim, Juliana, o que eu quis me referir assim, por exemplo, lógico que tem casos e casos. Tem empresas, por exemplo, que não tem como deixar para depois. São emergenciais, né? Não sei, vamos pegar aqui. Sei lá, uma situação aí. É um médico, né? Sei lá, um médico que fez um procedimento e alguém manda uma mensagem, às vezes fora de hora. É um caso excepcional. Tem até o juramento, né? Que não tem dia nem hora. Isso mesmo. Mas assim, eu digo no nosso dia corriqueiro, gente. Tem gente que não tem desconfiômetro, tenta evitar, se você puder, e se é uma área de contexto normal, de trabalho, tenta evitar os horários de almoço ou depois das 10 da noite. A pessoa, final de semana, 10 horas da noite, ela está tomando sua cerveja, ela está no boteco, ela está namorando, ela está... Entenderam? A gente precisa ter um certo desconfiômetro. Se puder evitar, evite. Só se for muito urgente, sim. Da mesma forma que existe, tipo, vamos supor, os colaboradores que são meio... não pensam, né, a questão de horário, existe também a parte da empresa. Igual, por exemplo, na empresa que eu trabalho, vamos supor que eles precisam falar comigo depois do meu horário. Eles nunca chegam, mandam mensagem ou fazem uma ligação sem antes perguntar se a gente pode. Então, tipo, eu acho interessante. A mulher do RH, Ana,
você pode falar comigo agora, senão a gente deixa para amanhã, tal. Aí eu, não, tudo bem, pode falar, tal. Então, tipo assim, ele se preocupa Nossa, em tem esse saber se a gente respeito. Isso se chama isso. respeito, gente. Olha, sempre que for um assunto, às vezes, que você também vai se prolongar com a pessoa, fulano, você pode falar nesse momento? Eu posso te ligar? Eu posso falar com você? Olha que bacana isso. Pergunta se a pessoa ela pode te atender naquele momento, se ela pode falar com você. Daí ela vai te dizer, não, estou almoçando. Não, agora eu não posso falar, te retorno depois, entenderam? Então, tem coisas que a gente precisa ter o nosso desconfiômetro. A minha mãe mesmo fica super brava se eu tiver almoçando algo na mesa e eu, pelo menos, mexer no celular é motivo de... Também é falta de ética também, né? Não, E mas, atender ligação. Mais inconveniente ainda de quem liga, né? mas tem gente que não tem isso, tá? Não tem. Quando eu dava aula na Unirg lá, eu fazia um contrato com eles, eu dava uma aula no sábado de manhã, e eu dizia para eles, saiu da aula aqui, não me mande mensagem no sábado à tarde e no domingo. Vocês quiserem falar comigo na segunda-feira, 8 horas da manhã, pode falar. Eu não estou mais disponível sábado depois que eu sair daqui. Mas isso eu falava e já era um acordo feito pré-estabelecido. Eles nem me mandavam mensagem. Às vezes mandavam uma só assim, botavam lá os copinhos de cervejinha, assim, para tirar um sarro com a minha cara, né? Tipo, né, professora? Não dá para falar, né? Tipo assim, eu nem respondia. Mas assim, a gente precisa firmar esses contratos. Tem gente que não tem esse desconfiômetro, viu? Tá? Vamos lá. Pessoal, então assim, deixa eu passar aqui para vocês. Eu queria entrar, essa parte é bem legal, nós acabamos entrando em umas outras linhas, mas foi interessante também. Olha só, é o que eu venho falando. Qual que é o papel do gestor de RH? Ele faz, depois a gente vai ir vendo cada um assim mais profundamente. Entrevista, a gente chama também de retenção de talentos, né? Eu tenho aí, por exemplo, eu trabalho como gestor de RH, eu faço o processo de entrevista, eu faço o processo de seleção, acho que aqui está numa ordem invertida. Surgiu a vaga, eu divulgo a vaga. Seria, assim, numa ordem de critério, primeiro esse, né? Eu divulgo a vaga em sites, em jornais, em aplicativos, tudo. Divulgo a vaga. Quando eu vou, antes de divulgar a vaga aqui, se vocês quiserem anotar, eu também, a gente vai entrar mais em cada parte, mas eu preciso ter o perfil da vaga, saber qual é essa vaga e quais os critérios desse perfil, antes de eu divulgar essa vaga. Qual que é o salário, qual que é o horário de trabalho que essa pessoa vai ter, para mim poder divulgar essa vaga. Um perfil que se encaixe dentro dessa vaga que eu tenho. Muito bem, daí divulguei, vou selecionar lá os currículos e vou partir para a minha seleção. Dentro desse processo de seleção, vai ter um momento que eu vou separar os currículos e vou chamar a pessoa para a entrevista. Que aí eu vou verificar as habilidades que a pessoa tem, vou verificar se ela se encaixa nesse perfil exigido e vou reter esse talento na empresa. Vou fazer a contratação. Só que sempre é importante, se eu tenho uma vaga, eu tenho que deixar pelo menos mais 3 encaminhados para essa mesma vaga. Estão entendendo o que eu estou falando? Que esses 3 que vão ficar bem numa ordem já de critério de seleção, você já coloca, você já fez o processo de entrevista, escolheu um, tá? Escolheu um e eu vou guardar, vou arquivar mais 3, que é para quê? Se caso me der algum problema esse primeiro que eu selecionei, eu vou chamar o próximo. Né? Lógico que a gente não quer que isso aconteça, para não ter a rotatividade. Mas daí eu vou ter a opção A, B, C, D. Tá? Eu preciso ter um banco de dados. A gente vai falar sobre cada área do gestor de RH, que é a entrevista, seleção, a divulgação de vagas, treinamento, integração, o acompanhamento dos primeiros 30 dias,
a gente vai entrar em cada área dessas aí. Tá? E tem outras também. Então, é bem bacana, eu acho que agora não tem como dizer, eu não aprendi dentro dessa disciplina, porque a gente vai entrar bem na parte que é o trabalho realmente que vocês vão executar. Tudo bem? Acho que vocês vão gostar dessa parte, que ela é bem específica. Tá bom, pessoal?